Olá, boa tarde. Me chamo Cristiane Rota, eu sou aluna do mestrado no programa de produção vegetal, orientada do professor Léo Rufato. Hoje a gente está aqui na disciplina de estágio em docência para fazer uma aula sobre o pessegueiro. E a gente vai tratar então de sistemas de condução e tipos de poda. Meu nome é Marlon, sou orientado da professora Aike e, como a Cris disse, hoje o trabalho especial vai ser com a cultura do pessegueiro. Bom, gente, dando início então aos tipos de sistema de condução, eu vou mostrar agora para vocês o sistema de condução do tipo Y. Como que ele se forma? Como que a gente forma esse tipo de condução? Então assim, quando a muda tiver mais ou menos com uns 40, 50 centímetros, a gente faz a poda do ápice dela e aí ela vai bifurcar. E daí o que a gente vai fazer? Vai conduzir a bifurcação. A gente vai formar duas pernadas, né? Ou um ramo para um lado, um ramo para o outro. A partir desses ramos maiores, que são as pernadas, vão brotar esses ramos aqui, né? E nesses ramos a gente vai ter as varas de produção. Qual que é a vantagem desse sistema? Eu posso fazer o meu pomar mais adensado, porque como eu tenho a planta nesse formato, eu consigo colocar uma do lado da outra e além disso eu consigo fechar as entrelinhas. Então eu posso conduzir dessa forma, eu consigo uma maior produtividade e um maior número de plantas no hectare. Então aqui, como vocês podem ver, a gente tem algumas fileiras no sistema de condução Y. São plantas mais desenvolvidas, né, mais velhas. Aqui a gente tem uma linha, você pode ver, essa planta já é bem mais velha, ela está mal conduzida, mas é sempre o sistema Y. E como a gente pode perceber, aquilo que eu comentei com vocês, que daí nas entrelinhas a gente pode unir, né? Então, ó, o que aconteceu aqui, as duas entrelinhas pegaram, né, a formação da planta e formaram esse túnel. E lembrando, é um sistema que tem algumas vantagens bastante interessantes, principalmente com relação à incidência de luz, então permite uma incidência muito grande, permite também uma aeração bastante interessante, né, em toda a planta. O que se deve tomar cuidado é que devido a esse formato, então a insolação é bastante alta, então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação à escaldadura, pode acontecer. Então esse é um ponto que também a gente tem que fazer bastante atenção. E agora falando das desvantagens desse tipo de sistema. Ele adquire uma altura muito grande, então o que prejudica, né, afeta bastante a colheita. Eu vou precisar de escadas, conforme a planta vai ficando mais velha a cada safra, então eu vou aumentando essa altura, a produção vai se concentrando no ápice dos ramos e aí eu vou precisar de auxílio de escada, então dificulta bastante a etapa de colheita da planta. Então, gente, dando continuidade aos tipos de sistema de condução, aqui a gente tem um sistema chamado de sistema vaso. E como que funciona a formação desse sistema? Então, a gente tem a muda e a gente vai fazer mais ou menos como faz no Y. A gente faz a poda apical e aí a planta, a muda, bifurca e a gente, depois de um tempo, faz uma nova poda e vai formando as pernadas. O que são as pernadas? São esses ramos principais aqui, ó. Essa planta tem 3 ramos. As pernadas podem ser até de 3 a 6 pernadas. Nas pernadas, que são os ramos principais, eu vou ter, a partir dali, os ramos produtivos. O pessegueiro, ele sempre produz nos ramos de ano, ou seja, são os ramos que são formados na safra anterior e vão produzir agora nessa safra. A produção se concentra por toda a copa. A altura da planta geralmente não ultrapassa 1,80 m, 2 metros, então isso facilita muito a colheita. Porque como eu tenho a produção toda dispersa mais ou menos em toda a copa, né, na região mediana, eu consigo fazer a colheita sem o uso de uma escada, por exemplo, que é o que acontece no sistema Y. Então, gente, falando de um outro sistema de condução, a gente tem o vaso retardado. E como é então esse vaso? Eu tenho o sistema aqui que é o vaso, aquele que eu expliquei para vocês anteriormente. Para que eu faça o vaso retardado, qual que é o objetivo, né, de eu fazer dessa forma?
é eu antecipar a produção e conseguir uma produção antes da formação completa da planta. Como que funciona? Eu vou conduzir da mesma forma, eu pego a muda, podo apical e daí tiro os ramos, e não só os ramos da pernada, eu vou deixar um ramo aqui central. Então eu vou deixar que esse ramo central cresça e esse ramo ele vai frutificar antes das pernadas que eu tenho lateral. E isso vai permitir que eu tenha uma produção antecipada. Depois disso, eu vou formando a planta, as pernadas que eu deixei, né? As 3, 4, 6 pernadas que eu deixei na planta, eu vou formando. A partir do momento que essas pernadas estão formadas completamente, eu retiro o meu ramo central e aí conduzo como um vaso normal, um vaso comum. Gente, e trazendo então mais um sistema de condução, esse aqui é o líder central. Então ele lembra um pouco o fuseto, mas qual que é a diferença? Eu tenho o ramo principal que eu vou conduzir, né, dessa forma aqui também ondulada, e a partir dele eu vou fazer com a poda que emitam ramos secundários, né, que seriam esses ramos aqui, ó. E nesses ramos secundários eu vou ter então os ramos produtivos, ó, esse daqui. Então a partir daí eu tenho os ramos produtivos. Na questão de vigor, ele é parecido com o fuseto. Eu tenho um pouco mais de dificuldade de controlar o vigor desse sistema aqui, né, que é o líder central. No adensamento de pomar também eu consigo botar um número de plantas relativamente alto, então eu consigo uma produtividade também bem elevada. Bom, gente, então falando do sistema de condução na forma de fuseto, como que é formado, né? A gente tem a muda e deixa subir um ramo central e é a partir desse ramo central que os ramos produtivos vão sair. Então a brotação produtiva ela sai do ramo principal. Qual que é a diferença? É que a gente vai ter, a gente não tem uma estrutura produtiva fixa. O que acontece? Esses ramos eles vão sendo renovados. Então no máximo esses ramos produtivos permanecem na planta em 2 anos. Então eu posso renovar e posso ir mudando a estrutura produtiva dessa planta. Gente, então falando por fim do último sistema de condução que a gente vai mostrar para vocês hoje, esse aqui é o sistema palmeta. Então qual que é a diferença? É o único dos sistemas que eu mostrei até agora para vocês que é bidimensional. Ele tem só 2 dimensões. Então eu tenho um ramo principal e a partir dele eu emito ramos secundários e eu vou conduzir sempre em arames, né? Então conforme a altura dos meus ramos eu vou conduzindo nos arames. Qual que é a grande dificuldade desse sistema? É de eu manejar e manter no formato que ele tem que ficar. Ele permite sim uma maior insolação dos frutos, né? Uma maior insolação, a coloração do fruto vem melhor, ele se desenvolve melhor, mas em contrapartida eu tenho essa dificuldade no manejo, então eu tenho que ficar muito mais atento, eu preciso de muito mais mão de obra, então o que acaba dificultando um pouco. E falando, gente, também de uma vantagem desse sistema é a possibilidade de colheita mecânica. Então a maneira como ele é conduzido no pomar, ele permite esse tipo de colheita. E além disso, é um sistema de condução também muito usado para plantas ornamentais, né? Para plantas decorativas. Durante o trabalho de poda, nós vamos utilizar tesoura de poda devidamente higienizada, todos os materiais higienizados. Além da tesoura de poda, vamos utilizar o tesourão, que seria para um ramo um pouco mais espesso, como esse, um ramo mais vigoroso. Já o serrote seria para ramos com um maior diâmetro que esse. Na poda, o objetivo é desenvolver as ramificações primárias bem inseridas, estimular a formação de ramos e gemas de flor bem distribuídas na copa, ou seja, esses ramos não podem estar muito próximos uns dos outros, eliminando os ramos próximos. Melhorar a qualidade e tamanho de frutos. Aqui, por exemplo, temos 2 ramos com excesso de produção de frutos. Se formos contar, vamos ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 frutos, que seria um excesso de fruto. Então podemos fazer uma redução na quantidade de frutos ou até mesmo deixar só um ramo produtivo. E manter o crescimento equilibrado com a produção e estimular
novas gemas de flor bem distribuídas na copa, também como melhorar a qualidade e tamanho de fruto, eliminar os ramos fracos ou ladrões. Isso daqui, por exemplo, é um ramo ladrão de um ramo principal, e controlar a altura da planta. Dando prosseguimento à aula, vamos falar um pouco sobre poda de formação. Essa poda é executada nos 3 primeiros anos da planta a fim de formar o sistema de condução. Aqui nessa planta nós temos uma planta que não tem o vaso completamente formado. Nessa haste aqui eu vou demonstrar para vocês como esse sistema deve ser formado. Primeiramente, vamos tirar os ramos que estão acima da escama de peixe, abrindo a planta para a formação do vaso. E após abrir a planta, a gente define quais são os ramos produtivos, deixando esses ramos aqui. Nessa poda de formação também é retirado os ramos doentes, ramos mal posicionados e ramos ladrões, a fim de aumentar a aeração na copa dentro do sistema de vaso. Uma outra dica também é você retirar ramos cujo diâmetro do ramo é 1/3 do ramo principal. Ou seja, o ramo secundário não pode atingir 1/3 da espessura do ramo principal. Esse ramo aqui, ele já está com 1/3, então já devemos retirá-lo. Aqui podemos ver essas marcas brancas que é uma tinta plástica misturada com um fungicida protetor, para evitar qualquer tipo de propagação de doença. Aqui é uma planta de palmeta que já está podada em todas essas marcas brancas, mantendo a planta sempre na linha, evitando que os ramos venham para fora da linha, sempre apoiados no arame principal do sistema de condução. Aqui podemos observar uma planta que foi mal conduzida e mal podada. Todos esses ramos aqui são ramos de porta-enxerto. Podemos observar que é um ramo de porta-enxerto pela presença de espinhos, acículas, nas pontas. Já a cultivar copa, que seria essa cultivar, ela não tem espinhos. E esse sistema era para ser um sistema em palmeta. E após a poda, tem que ficar dessa maneira. Já na poda de frutificação, o objetivo é retirar o excesso de flores para favorecer o balanço da planta e ter frutos maiores com característica de do mercado consumidor. Nessa poda, retiramos o excesso de flores e as hastes menos vigorosas, sempre priorizando hastes que estão na posição vertical, ou seja, porque a partir do peso do fruto, para ela não se quebrar. As hastes na horizontal, quando o fruto começa a produzir e ganhar massa, essa haste tende a entortar e quebrar, e esses frutos caírem. Então, priorizando as hastes que estão na vertical.
Essa poda de encurtamento que está sendo feita também, ela, em regiões que ocorre geada tardia, ela não é muito bem recomendada, pois depois de uma geada pode ser que ocorra o abortamento de flores e fique comprometida a produção. Então, como na Serra Catarinense é uma região com alta incidência de geada tardia, não vamos tirar muitas flores para conseguir uma produção adequada de frutos ao final do ciclo produtivo. Nessa poda de frutificação também, que seria uma poda relacionada ao raleio, também deve-se tirar ramos que estão improdutivos, que estão secos, e fazer o balanço de ramos que vão produzir durante todo o ciclo. Ou seja, tirar o excesso de ramo, os menos vigorosos e os mal posicionados para baixo. Então, seria isso que nós teríamos para passar para vocês hoje. Espero que qualquer dúvida que vocês tiverem podem estar em contato com nós. E agradeço a participação e a presença de todos na aula. Muito obrigada. E lembrando sempre, né, que o sistema de condução e a poda são indispensáveis, né, para você ter um pomar que possa ser produtivo e tenha frutos de qualidade. E tudo vai depender do que o produtor deseja.